Hoje vamos ver qual é a diferença entre realmente estudar e aprender. Porque na prática a gente estuda muito, mas será que a gente realmente aprendeu tudo aquilo que a gente precisa? Olá, tudo bem? Meu nome é Danila e meu objetivo com esse vídeo hoje é dar uma dica muito prática sobre como você realmente estuda, entre a diferença de você estudar e realmente aprender na prática uma determinada coisa. Nós falamos muito sobre estudar inglês, sobre o desenvolvimento de carreira e sobre o crescimento profissional. Mas então, na prática, qual é a diferença entre você estudar e você aprender? Porque na prática, muitas vezes, a gente estuda, mas a gente não aprende aquilo que a gente está estudando. Quando a gente não vê a aplicabilidade daquilo que a gente precisa para a nossa vida, tudo vai cair num espaço lá no nosso cérebro que é uma ilha perdida. Então, se você não utiliza na prática aquilo que você está estudando, você vai ter muita dificuldade. Isso serve para qualquer área da nossa vida, seja para você que está estudando desde o vestibular até você que está fazendo uma faculdade, ou até mesmo em determinadas profissões. Quantas matérias e cursos a gente viu ao longo da nossa vida que depois a gente não usou? E exatamente por não usar, ela simplesmente foi engolida dentro do nosso cérebro e a gente não consegue lembrar. Então, quando a gente estuda inglês, acontece a mesma coisa. Quando a gente fica um bom tempo sem utilizar, isso também tende a parar numa área do nosso cérebro que a gente não utiliza. Então, se você quer fazer diferença, se você quer mudar, se você quer conseguir, você tem que entender que a gente vai ter que estudar todos os dias. E esse estudar não é aquele estudar chato, aquele estudar que te traumatizaram na escola. Faça coisas pequenas todos os seus dias. E não entenda isso como simplesmente, eu tenho que estudar. Não. Você está fazendo isso pelo seu futuro. Você está fazendo isso porque você quer manter aquilo que você já aprendeu. Seja da coisa mais simples que tenha, que seja o verbo to be, ou simplesmente falar o que você tem que falar no dia a dia. Aprenda coisas pequenas todos os dias e lute com elas. Porque a fluência ela vem a partir do tempo. E a gente só vai conseguir ver isso quando a gente conseguir falar bastante. A propósito, falando de fluência, nós fizemos um outro vídeo com algumas dicas práticas para turbinar a sua fluência. Eu vou deixar linkados aqui nos cards. Para você conseguir passar entre o abismo que parece entre estudar e conseguir falar, existe uma coisa muito importante para fazer, que é falar. O que acontece? Chega um determinado momento em que você estuda tanto gramática e regras que você trava. Porque na prática, quando você vai falar, você começa a pensar. Isso é passado, isso é presente. É ele, é ela, é he, é she ou it. Então, num certo momento, você não consegue nem construir a frase. Porque você fica tão apegado à regra gramatical que você se bloqueia no meio do caminho. Então, você começa a julgar e pensar o que o outro vai pensar quando você falar errado. E é aí que está o problema, porque a gente se preocupa demais com o que o outro vai pensar quando você usar um termo errado, usar um presente errado, usar uma pessoa errada. E aí a gente simplesmente nem começa a caminhar. A gente olha lá pra frente e enxerga tantas pessoas melhores do que a gente naquele momento que a gente não consegue nem admirar o degrau que a gente está e nem prosseguir pro próximo. Porque a gente continua enchendo o nosso cérebro de gramática sem nem ao menos falar. Então, se a gente quer atingir uma fluência, atingir nossos objetivos, a gente tem que falar. É a única explicação. Se você não fala pelo menos algumas palavras por dia, você nunca vai conseguir passar entre aquele abismo, entre você ter a gramática e você conseguir realmente se comunicar. Porque muita gente, mas muita gente, estuda anos e anos a gramática e na hora que chega na prática ele trava. Talvez porque ele não teve a oportunidade de estudar como falar. E aí é que está a diferença. A diferença de você estudar e aprender. Quando você só estuda, você enche o seu cérebro de informação. Se você não consegue utilizar na prática aquela informação, você só estudou, você não aprendeu. E tudo que a gente aprende, a gente carrega ao longo da vida. Mas aquilo que a gente só estuda, se a gente não usa, ele se perde lá dentro do nosso cérebro. Então, a minha dica hoje para vocês é, independente do nível que você esteja, independente do que você esteja vendo agora da matéria, seja se você está começando no básico, se você só sabe falar seu nome, fale na prática. Fale para você mesmo se você não tem ninguém para conversar. Grave um áudio, grave um vídeo. Se você tem vergonha, isso não é um problema, porque todo mundo tem vergonha. Todo mundo tem dificuldade quando a gente tem que falar em outra língua. Isso acontece comigo quando eu tenho que falar inglês, isso acontece comigo quando eu tenho que falar italiano. Eu respiro fundo e falo. Porque mesmo quando eu cometo erros, quando a pronúncia não é perfeita, quando a gramática não é perfeita, o objetivo da língua é se comunicar. E se você consegue se comunicar, você já passa aquele abismo, que é exatamente o que faz a diferença. Porque na prática, quando existem vagas ou você está sendo contratado para uma posição, o que eles precisam exatamente para aquela posição? Porque muitos recrutadores às vezes colocam que a pessoa tem que ter um inglês fluente
E na prática, ele mesmo, o recrutador, não consegue te entrevistar. Ou às vezes chega na empresa e ninguém te entrevista até um determinado nível. Então, como você não sabe o que você vai se afrontar, você tem que treinar desde o básico. Ainda que seja frases, coisas básicas, que você treinou o seu currículo, ou você treinou para contar o que aconteceu com você numa determinada situação. Entenda que você treinando essas coisas pequenas no seu dia a dia, se você aprende a falar quando é como você acorda, quando você dorme, quais são as suas atividades, ou como é a sua família, qual é a sua formação, pequenas frases. E não só ficar na gramática, porque na prática, a gramática ela é a base. Mas se você não consegue pular o abismo, que é entre você ter a gramática e conseguir falar, você só vai conseguir fazer isso ao longo do tempo. Você só vai conseguir fazer isso treinando um pouquinho a cada dia. Então, meu objetivo com esse vídeo é falar que a única maneira para você conseguir pular o abismo entre você só estudar e aprender é você, aos poucos, ir falando para você mesmo, falando o que você aprendeu. Assim, esse abismo ele vai ficando cada vez menor. E ganhando confiança com você mesmo, aos poucos você vai conseguir ter confiança para falar com os outros. Porque quem não fala nem ao menos com você, você não vai conseguir falar para o outro o que você está pensando. Então, acredite naquilo que você quer. Defina suas metas, faça um plano de estudo, assim como a gente viu em outros vídeos. Defina sua metodologia, o que serve para você. Não cursos comprados ou coisas que disseram que você é obrigado a fazer. Então, se você tem um objetivo, corra atrás. Busque melhorar 1% a cada dia. São nas pequenas melhoras que a gente realmente atinge os resultados. E eu espero que tudo que eu falei ajude você a se manter motivado, continuar estudando e principalmente conseguir aprender e pular o abismo entre só aprender a gramática e conseguir realmente falar. Porque é lá que você vai conseguir atingir todos os seus resultados.